Olá, meus queridos e queridas, tudo bom com vocês? Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre Agostinho de Hipona, esse pensador que foi extremamente importante para a Idade Média e que tem seus pensamentos estudados até hoje em dia. Nossa aula é a aula de Introdução à Filosofia e eu sou a professora Bruna Passos. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 4 do livro, Agostinho, Deus é Verdadeiro. Esse é o título. Anotem no caderno, por favor, com a data de hoje. Nós vamos estudar hoje aqui um resumo aí das páginas 46 até a página 52, que depois nós vamos fazendo esses estudos mais aprofundados, ok? Eu pedi para que vocês lessem a página 50, 51 e 52 para a aula de hoje, assim espero que vocês tenham feito. Bom, vamos começar então da onde o Agostinho nasceu, né? O Santo Agostinho, como hoje ele é conhecido, nasceu no século V, no norte da África, na cidade de Hipona, onde hoje fica a Argélia, e viveu lá durante o Império Romano. Então, essa cidade fazia parte do Império Romano. Em algumas aulas anteriores eu já mostrei para vocês onde era o Império Romano, né? Não, qual a extensão dele. Então, caso vocês vão pesquisar aí, pesquisem por Argélia, que vocês vão ver onde que ele nasceu. O Agostinho, ele não era um cristão logo de início, né? Ele buscava sempre o conhecimento porque ele acreditava que faltava algo nele, que ele sentia um vazio. Então, ao longo da vida dele, ele vai buscar preencher esse vazio que ele sentia, buscando o conhecimento. Então, o conhecimento vai ser uma ferramenta aí para ele, que ele vai tentar encontrar uma solução para esse vazio que ele sente. A mãe do Agostinho, ela era muito cristã e ela tentava converter ele ao cristianismo, mas ele queria se converter e não apenas obedecer à mãe. E para isso, ele vai ler de cara aí o Antigo Testamento e vai discordar a princípio por não concordar com a forma com que Deus punia as pessoas no Antigo Testamento. Então, a princípio, ele se afasta, né, do pensamento cristão e vai tentar seguir as ideias do maniqueísmo. O maniqueísmo é a crença de que o universo estaria em um conflito de bem e mal, entre o bem e o mal. Então, ele não compreende por que as pessoas teriam essa natureza, um lado mal e tudo mais. Ele não concorda com essas ideias. E ele vai continuar buscando por esse conhecimento, por algo de preencher esse vazio que ele sentia. E aí, após muito tempo, né, de estudos, ele vai se converter após ler a Epístola de Paulo e vai conhecer melhor, né, a crença, o cristianismo, por outras vertentes aí, depois da vinda de Jesus. Então, ele vai ter outra visão. E também ele vai ler, né, de uma determinada época, as obras de Platão, e inclusive é nelas que ele vai conseguir cristianizar essas ideias desse filósofo para poder fundamentar aí o pensamento que permeava no período da patrística. É a partir daí que ele vai começar a contribuir com o pensamento cristão, e nesse momento que ele vai ser considerado um filósofo neoplatônico. Por que ele é considerado um filósofo neoplatônico, né? O neoplatônico é o termo usado para dar um novo sentido às teorias de Platão. Então, é usado por quem se apropriou das ideias de Platão e deu um novo sentido, que é o caso do Agostinho. E aí, explicando melhor esse sentido que ele vai dar, vamos falar sobre a teoria do conhecimento, né, das ideias do Agostinho. Primeiro, vamos fazer esse entendimento do que ele se apropriou exatamente das ideias do Platão. O Platão, para relembrar e refrescar a memória de vocês, ele acreditava que existia um mundo sensível e um mundo inteligível. O mundo sensível seria esse mundo que nós vivemos, que são um mundo composto por cópias do mundo perfeito, do mundo inteligível, do mundo das ideias. E aí, para nós voltarmos ao mundo das ideias, para nós chegarmos ao mundo das ideias, seria necessário que nós conhecêssemos, vivêssemos essa vida o melhor possível para voltar ao mundo das ideias. E aí o Agostinho ele vai usar desse princípio aí que o Platão criou muitos anos atrás, né, dele, para falar que os homens vivem aqui
nesse reino dos homens e devem alcançar o reino dos céus. E aí o Agostinho, é claro, que vai usar isso para convencer o maior número de pagãos, né, que era o objetivo desse período da patrística, a se converter ao cristianismo. Então, assim, ele vai transformar a ideia de ascensão ao mundo das ideias, né, essa ideia de subir ao mundo das ideias, por meio do conhecimento. Então, para a salvação, né, ser atingida por meio dessa conversão, é um caminho que você vai percorrer. Então, primeiro você deve aceitar a Deus, você deve sempre estar orando, sempre deve estar em meditações, para de fato alcançar a Deus, alcançar ao reino dos céus. Então, o conhecimento é um meio que você deve utilizar, a razão ela está vinculada à fé, para alcançar o reino dos céus. Então, o objetivo do reino dos céus é que você deve se converter para chegar nele. E essa conversão é como se fosse uma amarelinha que você vai trilhando passo a passo, né? Quadrado por quadrado, assim como se fosse uma escada. E aí a teoria da escada aí é utilizada por ele nessa analogia de que o conhecimento vai te proporcionar subir sempre um degrauzinho para chegar aos céus. Então você deve buscar conhecimento, porque o conhecimento ele vai ser aliado à sua fé. Então o Agostinho ele é um conciliador da razão, da fé e da razão. Ele acredita que a fé e a razão elas devem caminhar juntas, elas devem seguir juntas, não só uma nem só outra, porque a razão ela vai fazer com que você entenda a fé, né? E aí o exemplo disso seria, por exemplo, aprender a ler. Você deve aprender a ler, por exemplo, que é um estágio do conhecimento, né? É uma parte do uso da sua razão, para você compreender os escritos de Deus, né? Os escritos de Jesus, aquilo que foi ensinado por eles. Você deve aprender e deve utilizar para isso a sua razão, que deve caminhar junto com a sua fé para a compreensão dessas coisas. Então, é necessário crer para conhecer. É através da sua fé que você vai obter o seu conhecimento, vai preencher aquele vazio que existe dentro de todo ser humano. Para o Agostinho, é possível obter essa razão sem a fé. Você pode ser uma pessoa racional, que utiliza do seu conhecimento sem ter fé. Só que isso seria uma razão vazia. Você não teria algo dentro de si, né? Você estaria só conhecendo sem saber utilizar aquilo da forma correta. Ele acredita que a razão sem a fé deixa esse vazio do ser humano que precisa ser preenchido. Então, a fé, ela deve ser a prioridade, porque é ela que dá sentido à nossa vida, é ela que nos preenche. Outras questões também que o Agostinho vai estar falando nesse capítulo do livro é sobre o tempo, é sobre o amor e é sobre o amor, o bem dentro dessa relação. Primeiro, falando sobre tempo, Deus acredita que Deus criou o tempo. Então, a nossa vida é uma prática de início, meio e fim. O início seria a grande criação do universo, o meio seria o reino dos homens que nós vivemos, e o fim seria através da conversão ao reino dos céus. Nós caminharíamos, então, por essa conversão para atingir o reino dos céus, a escadinha que nós vamos subindo, conforme nós vamos conhecendo e nos convertemos ao reino dos céus. Deus é o criador, então, do tempo e do espaço, né? Ele é atemporal e ele criou o antes, o agora e o depois. É ele que fez essa organização. O Agostinho acredita que Deus que criou o mundo como um grande ato de bondade e essa bondade não deve ser questionada. Então, de início, seria a grande criação que ele fez, né, durante os 7 dias, o universo. O meio seria esse reino dos homens que nós vivemos, né? O aqui, o agora. E o fim deveria ser a etapa com que você de fato se converte ao reino dos céus, né? Que você chega no final da sua caminhada e consegue atingir ao reino dos céus. Então, Deus é o criador do tempo, do espaço, ele que criou o antes, o agora e o depois. E essas questões não devem ser questionadas por nós, porque Deus sabe o que faz. Bom, em relação ao amor,
O Agostinho vai dizer que o amor verdadeiro, ele vem de Deus. Quando você ama na terra, você está apenas tentando encontrar e viver esse amor verdadeiro no qual você sente falta. O ser humano, ele sente a falta de Deus, né? Ele quer retornar a Deus. Então, nós vivemos amores aqui na terra, né? Por os crushes, mas eles são apenas uma tentativa de encontrar um amor verdadeiro, que só é possível, né, com a vinda de Deus que está no reino dos céus. Então, isso é possível por meio da sua conversão. O batismo é um desses exemplos aí de meio de você se converter, né, de estar desvinculados aos pecados originais e estar mais próximo de Deus. Uma passagem que é muito interessante, e essa tem no livro de vocês, essa parte que eu coloquei aqui, fala ainda como a carta dos Coríntios aí, dos Coríntios, nessa apresentação desse texto bíblico, com certeza vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram uma música, leram um livro, uma passagem que tinha esse trecho, eu vou ler para vocês. Ainda que eu falasse a língua a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os ministérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E essa passagem ilustra muito bem isso que o Agostinho quer dizer, né? Que é necessário buscar o amor, mas o amor verdadeiro, o amor de Deus. E sem esse amor você não é nada, você tá jogado, né, nesse vazio. Então é necessário aceitar a Deus, porque nele você vai conhecer o amor verdadeiro. E aí, outra questão também que nós vamos estar estudando agora ao longo desse trimestre é como Deus e o mal podem existir ao mesmo tempo, que é uma questão que está lá nas ideias de Santo Agostinho desde o princípio, né? Que ele não se conforma com essa ideia de maldade. Então, como ele não se conforma com essa ideia de maldade, ele vai atribuir a maldade, né? Ele vai entender ao longo da sua vida que o mal é a ausência de Deus. E o mal, então, ele surge do livre-arbítrio. Como que surge o mal? A partir do livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolha, né, de poder escolher livremente por vontade própria. E aí, a partir daí, quando você não aceita receber a Deus, você está propenso a receber o mal. Então, o seu livre-arbítrio vai determinar se você vai ou não receber o mal e praticar o mal, porque o mal nasce da liberdade humana, das escolhas humanas. Ele não nasce de Deus. Deus é perfeito, Deus é bondoso, Deus jamais criaria o mal. Então, o mal ele nasce da ausência de Deus. E aí, meus queridos, esse foi o resumo da nossa aula. Ainda vamos nos aprofundar mais nesses temas. E para a aula de hoje, a nossa atividade vai ser responder isso aqui no caderno de vocês e me mandar a foto dessa atividade respondida. Então, vocês vão responder a seguinte questão. Deus é o grande criador para o Agostinho, né? Como vocês já viram, é a partir de Deus que tudo surge. E aí, você pode se perguntar qual que é o sentido de nós existirmos, né? Por que que nós existimos? E aí eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acreditam, qual o sentido que Deus de fazer todas as coisas como ele fez. Respondam essa pergunta de forma muito pessoal, tá? De como vocês acreditam e também a partir do que vocês já viram até agora aqui nessa matéria. Respondam isso no caderno mesmo. Pode responder também direto no Google Class. Eu vou deixar a caixa de pergunta aberta. E aí, quem tiver preferência por responder no Google Class, pode responder lá. Mas isso aqui tem que estar contido no caderno de vocês de qualquer forma. E aí, na próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essas questões, vamos tirar dúvidas, vamos debater essa questão que eu deixei aqui para vocês. Espero que tenham uma boa semana e aí na semana que vem a gente conversa um pouco mais, beleza?